Converso hoje com o Leandro Carnal, um professor, todos já devem conhecer, já devem ter visto ele em algum lugar, ouvido ele. É um cara extremamente culto, vale muito a pena. Venham comigo. Carnal, Leandro Carnal, muito obrigado pela visita. Estamos na sala de visitas da Livraria Cultura e é um prazer, uma honra estar conversando com você. Você é historiador, você é professor, escritor, tem mais muitas coisas que eu posso falar que você é, mas não vamos perder muito tempo com isso. Eu te pergunto, como professor, você vê um aluno como o Brasil na escola indo tão mal, por quê? Eu tenho uma experiência, Pedro, que é uma experiência diferenciada. A Unicamp é um espaço diferenciado, tem um vestibular mais seletivo. Eu recebo alunos no curso de História que são, na média, muito bons. Então, eu não posso hoje avaliar o padrão do aluno médio pela Unicamp. Porém, eu dei muito tempo de aula, inclusive para o seu filho, na FAAP, no ensino médio. E desde aquela ocasião, há 30 anos, até hoje, o que ocorre é que a leitura é um desafio. A leitura é um foco. A leitura pressupõe uma educação do olhar, porque é penoso para o olho ler. Ele tem que fazer um movimento que é estranho ao olho. É penosa a questão de ficar muito em cima de um texto. E muita gente está acostumada hoje a uma informação muito rápida e muito dinâmica. Tem a ver com solidão? Porque ler é uma atitude, uma atividade solitária. E hoje ninguém mais consegue ficar. Hoje a solidão é preenchida por aplicativos, por celulares, por tablets. Todo mundo quer estar numa informação rápida. Mas é uma contradição se nós desenvolvemos a sua ideia. Obviamente, o exercício de reflexão, o exercício de leitura são exercícios solitários. E a audição e ouvir? Você, ao ler, ouve o que o autor está dizendo. Para isso, você precisa ficar calado. Esse é uma dificuldade danada, não? Ou esse é um desafio. Estou enganado? Não, eu acho que exatamente é um desafio de você enfrentar a característica que é pensar-se, avaliar-se, criticar-se através do texto. Eu vou dizer as contradições que eu identifico. Primeiro que essa geração millennium, por exemplo, os nascidos pós-2000, é provavelmente a geração da humanidade que mais lê. Porque, ao contrário de mim, que ainda sou uma geração que a gente chama de baby boomer, ao contrário de mim, os jovens leem hoje o dia inteiro. Pequenas mensagens de WhatsApp, pequenos recados, eventualmente alguma coisa mais complexa com 3 frases. Mas é um exercício de leitura rápido, muito dinâmico, muito abastecido de uma novidade, provocando algo que, comparativamente, seria um imenso déficit de atenção. Você se refere às mídias sociais. Exatamente. Então, ao digitar, o leitor não está falando? Ele está falando e aí ele recebe uma resposta, lendo e falando. Mas é um diálogo, não é um diálogo vazio, pobre, não? É um diálogo mais pobre do que a leitura de um único texto denso. Mas o que eu quero dizer é que eu não sinto nos jovens, de maneira alguma, eu não sinto nos jovens menos inteligência do que há 30 anos ou há 34, quando eu comecei a dar aula. Mas eu sinto nos jovens menos paciência, menos capacidade de desenvolver uma frase complexa, mais vontade de muitas informações, de janelas, e menos capacidade de pegar uma ideia e pensar sobre ela. Então, uma quantidade imensa de informações e menos formação. Mas é justamente a escola forma, terminada a escola, o que o aluno precisa, no meu entender, é informação, que vem após a formação. Isso está deixando de acontecer? Ou... De várias formas, sim, porque as pessoas estão confundindo as duas coisas. Fazer um médico, fazer um bom cozinheiro,
Fazer uma pessoa especializada em qualquer área demanda anos de prática e muitas informações. É uma combinação de formação e informação. Como a informação está disponível a todos, em geral de baixa qualidade, mas disponível a todos e sem muito senso crítico, as pessoas acham que pelo fato de elas lerem na internet sobre medicina, dá a ela condições de, ao pegar o seu exame de sangue, fazer um diagnóstico. Ou o fato de elas terem acesso a datas, quadros históricos, faz com que ela ache que o exercício da história seja um exercício de memória, que eu possa repetir que a Guerra dos 30 Anos foi de 1618 a 48, que a Primeira Guerra foi de 1914 a 18 e assim por diante. E eles confundem informação, que é um elemento, com formação. Formação continua sendo o que era há 100 anos, há 200 e há 500. Um processo muito lento, de sedimentação, em que você, mais do que lembrar dados, deve esquecer dados, para ressaltar o que é essencial, o que é estrutural, o que constitui paradigma na sua área. Uma pessoa bem formada é muito mais a pessoa que sabe afastar dados ruins do que guarde todos os dados. Então, os jovens têm muita informação, são vivos, são muito inteligentes, mas tem uma dificuldade imensa nesse diálogo de utilizar essa inteligência para uma reflexão. Então, o tipo de modelo de texto, por exemplo, um sermão do Padre Vieira, ou um texto de Proust, Em Busca do Tempo Perdido, ou mesmo uma fala reflexiva ou até dialógica, como a de Machado de Assis, ela se torna um pouco mais complicada. Mas vamos transformar. Você é músico também. Eu me formei em piano, mas ser músico é um exagero. Exatamente. Música, para mim, implica em ouvir. Sim. E eu percebo, eu também gosto, e vou a concertos, sabe? E que durante os concertos, as pessoas são incapazes de ouvir, porque ficam, já pegam aqueles smartphones, e eu percebo pelas luzes, e ficam falando durante um concerto. Isso, a minha interpretação é que eles não conseguem ouvir uma música. Eu acho Gostaram ou não, não vem ao caso. Mas não conseguem ouvir. Isso, como é que você vê isso, a não audição? Eu acho que nós temos um déficit de atenção coletivo. Talvez devêssemos jogar Ritalina no sistema Cantareira para ver se as pessoas passam a focar. É muito difícil hoje que o foco, que exige uma sinfonia de Mahler, ou uma sinfonia de Beethoven, ou a complexidade do contraponto de Bach, é muito difícil que alguém fique tanto tempo que chegue a anotar as sutilezas da música. Então nós precisamos de mais informação, no sentido de que nós precisamos, no sentido de que as pessoas precisam abastecer. Um dos sintomas do déficit de atenção, como uma problemática, é que você vicia na novidade. O déficit de atenção, entre suas características, está o vício na novidade. Quem sofre desse distúrbio precisa de novidades. E não armazena nada. E não armazena, porque é viciado nessa espécie de prazer da novidade. É claro que eu estou metaforicamente dizendo que todos estamos sofrendo de déficit de atenção, porque as notícias são muito rápidas e elas passam muito rapidamente. No mesmo dia que nós temos que combinar uma posse de um presidente dos Estados Unidos e a morte em acidente de um ministro supremo, nós já temos outras questões entrando. É muita informação. Um grande autor que eu admiro tanto a ele quanto ao filho, um grande autor, Érico Veríssimo, ao falar sua imensa obra O Tempo e o Vento, fala de uma moça que foi para o interior do Rio Grande do Sul, na cidade mítica que ele cria na obra O Tempo e o Vento, e ela ouve falar, por exemplo, da questão da morte de Chopin muitos anos depois da morte, e ela fica tocada por isso. Como é que Chopin morre em Paris e ela só vai saber no interior do Rio Grande do Sul anos depois? Hoje, na verdade, você sabe imediatamente. E aquela informação imediata que nos chega da morte de uma personagem, como o meu grande guru Zygmunt Bauman, ela passa e você já precisa de uma outra informação, que aquilo já passou. Por que Zygmunt Bauman, que você citou, é tão pouco lido no Brasil? Ou ele, eu não sei, no mundo, mas aqui eu acho que tão pouca gente conhece ele. Por que isso? Para ser justo, todos são pouco lidos, né? Eu acho até que Zygmunt Bauman, pela estrutura de pensamento dele, que dialoga muito com o mundo da divulgação, Bauman tem um pensamento sociológico complexo e bem elaborado,
porém ele decidiu, uma coisa que eu acho fascinante, ele decidiu colocar para o mundo isso. Então, se você ler um livro dele, aquela crítica de que ele apenas concebeu uma ideia, que o mundo é líquido e produziu 40 livros sobre isso, não. Cada vez que ele reflete, desde sua obra seminal, que é O Mal-Estar da Pós-Modernidade, até as últimas, ele pega o conceito da transitoriedade e analisa na ética, no amor, na educação, e produz isso. Acho que Zygmunt Bauman, por exemplo, no Brasil, é mais lido do que Kant ou do que Hegel. Não, os livros dele, não sei a estatística, você talvez soubesse com a Livraria Cultura, vende mais Bauman do que Kant. E acho que as pessoas leem mais. Mas qualquer exercício de reflexão filosófica ou sociológica, qualquer romance complexo, ele exige um preparo, um esforço, que às vezes é inteiramente prazeroso, às vezes tem a parte da dor. A dor de entender, a dor de se manter fixado num ponto. Então, autores que fazem muita reflexão interna, como Walter Ugumãe, por exemplo, e os seus romances, eles obrigam o leitor a entrar numa dimensão, que é uma dimensão de um universo interior, que hoje é mais complexo de existir. Você acha que as pessoas têm medo de chegar a esse ponto? Porque acho que emociona muito, não? Chegar a isso. Você mexe com as emoções do leitor. Sim. O que é? Uma fuga que afasta o leitor desse momento, assim, que é um momento que faz você pensar. Se você afirmar, Pedro, que os leitores têm medo, é uma visão otimista. Significa que eles intuem que ali há um universo de fluxo de consciência que redefine seu estar no mundo. Eu acho que nós não chegamos a esse ponto. O que nós precisamos fazer para chegar? O ponto inicial é que é chato. Esse é o ponto anterior a ter medo. Começo a ler e digo, é chato, e fecho. Por que é chato? Porque precisaria de um ritmo, de uma dimensão que é oposta a isso, ou como se brinca, né, em qualquer obra do Proust, o fato da personagem levar 6 páginas para decidir qual o melhor lado da cama que ele quer dormir. É difícil para o mundo onde o cinema é feito de cenas que não ultrapassam 3 a 4 segundos. Aquele cinema de foco num rosto ou numa cena é hoje difícil, porque as pessoas precisam de muita informação, porque a sensação maior é que o cinema deve ser diversão e passatempo. Há uma ansiedade pela informação. Ansiedade pela informação e pelo acontecimento. Que é inútil, né? No sentido de passar o tempo não é inútil, mas no sentido de transformar uma pessoa é inútil, não? Eu acho que alguém que compra um romance da moda, que todo mundo diz que você lê sem ver passar o tempo, está em busca de uma espécie de morfina. Uma morfina viciante de um texto dinâmico, bem escrito, sem muito fluxo, muito empecilho, sem muita oração subordinada, sem nenhuma oração adverbial, só com orações coordenadas, retas. E isto vai viciando o leitor, como o excesso de açúcar. Se você come sobremesas muito doces, você passa a querer mais doce. Quando você se afasta da culinária portuguesa ou brasileira, que enfatiza muito o açúcar, e passa a comer doces italianos ou alemães, que tem bem menos açúcar... Você está dizendo que quanto mais se lê, mais se quer ler? Quanto mais se vicia num modelo de leitura, mais se quer aquele modelo. Modelo ou gênero? Um gênero, um modelo, tem vários tipos para pensar. Por exemplo, se eu me acostumo a ler uma revista, cujo foco seja foto, revista que eu leio, assim, sem olhar sequer as legendas, de repente eu paro numa, e continuo, esse é um tipo de leitura. É um tipo de informação visual. Veja que as imagens são muito ricas, as imagens dariam uma grande reflexão. A leitura de imagens é um campo fascinante, mas não é o que ocorre quando eu leio uma revista assim. O modelo de comunicação visual é aquele que está no supermercado. Os produtos que eu quero vender estão ao alcance do olho, a cor vermelha predomina, né? O contraste de cores primárias. Então é o modelo do supermercado, rápido. Por isso que hoje os poucos livros que ainda vendemos são livros curtos, diretos, muito práticos, e que nisso inclui uma categoria imensa, né? Quer dizer, como lidar com pessoas difíceis,
como tratar com filhos problemáticos, como vencer na vida, né? Como comer de forma saudável, como arrumar a sua casa. São livros bons, práticos, diretos. E esses livros nos ensinam uma coisa e você pode transmiti-la. Agora, o que dizer, por exemplo, do último texto do Walter Hugo Mãe sobre essa desumanização, para o qual estou escrevendo a introdução brasileira, que vai sair no Brasil, a desumanização, no qual uma menina na Islândia reflete a partir de arquétipos absolutamente fascinantes as suas relações com a mãe, com o pai, com o namorado e com a natureza juvenil da Islândia, com vulcões e mais. Fantástica. É muito importante entrar num outro universo distinto do meu. Eu não sou islandês. Meu universo não é de uma menina da beira da praia da Islândia. Eu não tenho essa experiência. Então eu estou tendo que fazer uma transposição. E hoje, pouca gente faz essa transposição. Então nós perdemos uma capacidade de imaginação. Há 50 anos, a geração da minha mãe, pouco mais, escutava uma novela na rádio. A rádio era ligada e a família ficava reunida ao redor da rádio sem nenhuma imagem, imaginando a cena do que ocorria. As novelas eram para o rádio? As novelas. Já na televisão eu vejo as cenas. E o exercício de leitura é uma projeção em que a descrição do autor, mais a minha capacidade de transposição psicológica, eles são um exercício complexo. Por isso que a compaixão, a capacidade de sentir junto com o outro, é um exercício que nasce também da leitura, da capacidade de eu me projetar numa personagem, sentir aquilo que eu não tenho. Eu tenho uma relação muito boa com meus irmãos, aí eu vou ler o livro do Milton Ratum sobre os dois irmãos e remeto um pouco aos irmãos Karamazov, remeto um pouco a Caim e Abel na Bíblia, a Esaú e Jacó na Bíblia e aos irmãos do norte e ao seu atrito, que agora vai ser filmado, está sendo filmado. Ou seja, eu tenho que imaginar uma relação que eu não vivi. Eu não tenho esse tipo de atrito com meus irmãos. E isso vai me tornar uma pessoa diferente, porque eu vou sair do meu universo centrado. Karnal, você tem vários livros escritos. Você começa a escrever muito jovem. Você é muito jovem. É um jovem. Ainda vou ao banheiro sozinho, né? Exato. Como é que foi achar o seu primeiro editor? Foi uma coisa difícil? Todo mundo chega para mim e escrevi um livro, o que eu faço? Várias pessoas me perguntam isso ao longo do dia, às vezes do mês, etc. Como é que foi para você encontrar o seu primeiro editor? Você lembra disso? Lembro perfeitamente. Antes de chegar a esse ponto, eu queria dizer que Você ainda morava no Rio Grande do Sul? Não, foi em São Paulo, há 30 anos, 31 agora. Eu escrevi, antes de vir para São Paulo, eu escrevi em jornais, mas não tinha nenhum livro publicado. Publiquei em jornal de escola, fui colaborador de um jornal da cidade que eu nasci, tinha a prática do texto, mas não tinha livros. Eu acho que é uma coisa importante a ser dita, que o fato de eu cozinhar não me torna um cozinheiro. Quer dizer, o ato, o significado e o significante não são fundidos. O fato de eu, Leandro, escrever poesia e eu escrevo não me torna um poeta. Eu não sou um poeta, eu sou alguém que escreve poesia, que para o bem da humanidade estão guardadas na gaveta. Não é porque eu seja humilde, é um defeito que eu nunca tive. É porque eu tenho senso crítico. Minha prosa pode ter algumas virtudes eventualmente, minha poesia é de lascar. Ela tem um sentido unicamente psicanalítico para mim, não tem nenhum sentido para os outros. Esse julgamento é seu? É meu. Ou é do terapeuta? Não, ele é meu, nunca mostrei para o meu terapeuta as poesias. Mas eu estava na universidade, na USP, estava fazendo doutorado, quando um professor, que eu respeito muito, Hilário Franco Júnior, disse que fora encarregado por uma pessoa que viria a se tornar meu amigo no futuro, que era o Jaime Pinsky, de organizar uma coleção de livros paradidáticos dos Estados Unidos. E pediu se eu não queria escrever sobre o período colonial americano, sobre o qual em português havia quase nada. E eu, trabalhando com a América, aceitei a empreitada e fiz. Foi um livro importante,
porque eu acho que eu toquei em pontos muito simples, como a crítica à colônia de povoamento e exploração. Isso veio a mim. A partir dali, lentamente, outros convites para fazer, paradidáticos, livros maiores, livros mais importantes quanto ao conteúdo. Então começou lentamente. Todo início é difícil. Mas o conselho que eu dou primeiramente é que o fato de eu ter escrito um livro não me torna escritor. E nem sempre as pessoas entendem que o fato de elas pintarem não as torna pintores. Dizem que você precisa plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Não sei se a ordem é exatamente essa, mas você concorda com isso? Veja que as coisas são mutuamente excludentes. Se você escrever um livro que usará celulose, a árvore que você plantou, ela vai sofrer um déficit. Cada filho que você põe no mundo é uma pegada de carbono muito grande sobre o mundo. Então tudo isso entra em contradição, como se tudo que eu fizesse contivesse o seu contrário. Em dúvida, seria melhor só plantar árvores. Só plantar árvores. Só plantar árvores. Segundo lugar, se a vontade permanecer, escreva livros virtuais para não gastar celulose. Livros virtuais. Em terceiro lugar, se tiver vontade de ter um filho, reflita. Deixe passar mais 15 anos, leia, visite creches, veja, troque fraldas, né? Fique com um sobrinho durante 6 meses, não pode ser um final de semana. E se o desejo excepcionalmente permanecer, reflita mais um pouco e finalmente tenha um filho. Mas árvores são fundamentais. São fundamentais. Sem dúvida nenhuma. Quanto à experiência que você teve, você publicou em várias editoras grandes, importantes. O que você acha que falta à indústria editorial brasileira? Você que é um leitor contumaz, você nota e percebe, você é muito sensível a isso. O que você acha que falta à indústria editorial brasileira como um todo fazer? O que precisa ser feito? Nós temos 2 defeitos para isso, né? Um que não depende da indústria editorial diretamente. Faltam leitores no Brasil. Os franceses declaram que ler é seu passatempo preferido. No metrô de Paris, onde eu estava há pouco, pessoas com livros ou com seus aparelhos de leitura são muito comuns. Então faltam leitores. Mas veja que o analfabetismo brasileiro diminui. Ele resiste em alguns campos, mas ele é o menor da história deste país. Nós temos um consumo de livros que é maior do que há 100 anos. Lembrando que uma cidade como o Rio de Janeiro, quando Machado de Assis vivia lá até 1908, tinha pouquíssimas livrarias e era a capital do país. Há muitas cidades brasileiras médias que não têm livrarias. Também não tem biblioteca. Não tem biblioteca, nenhuma. Então, temos uma questão com leitores. As editoras querendo apostar na estabilidade financeira essencial para qualquer negócio, apostam em nomes conhecidos e títulos chamativos, os chamados livros de aeroporto, aqueles livros que chamem muita atenção. Eu li uma crítica ou uma análise de uma grande intelectual argentina na década de 50, em que ela escreve para um colega dizendo: aqui estamos sobrevivendo, publicando livros como Como Cozinhar Sem Gordura, Como Manter o Casamento. Isso faz mais de 60 anos, numa capital, Buenos Aires, que lê notavelmente mais do que no Brasil. Havia até uma espécie de frase comum, que eu não sei se é verdade, que Buenos Aires sozinha teria mais livrarias que o Brasil inteiro. Não sei se é verdade. É um dito, eu não sei. Alguém disse isso, mas se repetiu como um senso comum. Isso. Em todo caso, os argentinos leem mais na média do que Por quê? os brasileiros. Por causa da formação? Tem melhor formação, tem IDH superior, tem uma ênfase nessa formalidade da leitura. Talvez a teoria que você levantou antes da gente entrar aqui na gravação seja o frio. O frio ajuda. O clima, né? Então, se você tem neve lá fora ou muito frio, a vida vai ficar mais interiorizada. É um certo determinismo, mas é verdade que países mais frios produzem mais leitores e mais autores. São mais introspectivos? Introspectivos. E também tem mais alcoólatras, né? Porque o frio também. O frio também estimula isso. Em todo caso, há uma carência de leitores e há uma carência de um projeto que traduza
qualidade com um livro acessível. Eu acho, por exemplo, sendo alguém que não é de um mercado editorial, eu vejo nos Estados Unidos sair o livro em capa dura, com uma encadernação primorosa, e junto sair o livro em papel mais simples, com um livro barato, inclusive. Quem quer comprar um livro para estante ou que veja a importância naquele livro que para em pé sozinho, essa pessoa compra a capa dura. Mas tem livros mais populares, que você compra a todo instante. Eu acho a leitura importante de qualquer tipo. Eu não me irrito com as pessoas que leem livros best-sellers, não me irrito com as pessoas que leem quaisquer livros que tragam uma ideia, uma história. E eu não acho que quem lê o autor X, mais popular, está fazendo isso em detrimento do autor mais sofisticado. Eu não acho que a pessoa que goste, por exemplo, de um doce muito doce, está fazendo isso em detrimento de um doce mais sofisticado. Eu acho que são gostos. E acho que o mercado deveria ter para o romance policial bom, para o texto best-seller, para o vídeo blockbuster, deveria ter para tudo isso. Os livros adotados nas escolas brasileiras são adequados na sua visão? Por exemplo, eu sempre fiz uma crítica ao Machado de Assis no ensino fundamental. Machado de Assis trata de um certo niilismo, trata de temas como adultério, trata de um certo ceticismo diante da perspectiva metafísica do mundo. Contos como A Cartomante, A Igreja do Diabo, contos como Pai contra Mãe, que é um dos últimos contos dele, todos trazem um certo distanciamento do mundo, com uma linguagem que, apesar de ser muito direta, com frases curtas e parágrafos curtos, é um pouco difícil para os jovens. Não pela linguagem, mas pela temática. Então, como diz o fundador da homeopatia, o Dr. Hahnemann, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então eu tenho que atrair os jovens com textos muito contemporâneos e muito interessantes, de grandes autores. Nunca leu, o que você acha que... Por onde ele começa? Para alguém que nunca leu e tenha a capacidade... Qual seria o bichinho que poderia contaminá-lo? Uma crônica curta de um autor talentoso, como Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica clássica de Fernando Sabino, uma crônica clássica que traga uma história curta. Seduzido o leitor para um texto bom e curto. Eu seduziria para contos. Nós temos contos fabulosos. Contistas ótimos. Ótimos. Só para imaginar que um conto, O Homem que Sabia que Falava Javanês, é um conto que já tem mais de 100 anos praticamente e continua fascinante. Tão atual como... Tão atual. Depois disso, um livro curto, mais do século XIX, fácil de ler, um conto bem estruturado, mais expandido, como O Alienista de Machado. Feito isso, eu começo essas aventuras maiores. E depois que você atinge a maturidade como leitor e tem um certo arsenal, aí vamos em busca das fontes da cultura. Por exemplo, a Divina Comédia. Por exemplo, a Eneida. Por exemplo, a Odisseia. São grandes aventuras. Não são acessíveis para todos. Shakespeare é mais acessível. Romeu e Julieta. Ler teatro não é tão fácil, mas ver o teatro é bom. Shakespeare escreveu peças para serem vistas, né? Então, Romeu e Julieta, para começar, para chegar ao Hamlet, que é a maior das peças, são 4.500 versos, então você tem um tempinho mais para isso. Mas Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, começa vendo filmes bem feitos sobre isso, depois leia, depois veja. E você vai passar a ver o mundo de uma forma distinta. E aí você descobre o tempo que você perdeu, ou seja, em busca do tempo perdido com outras coisas. E aí você pode, por exemplo, ir em gente como Dostoiévski. 2 romances, Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, são obras que transformam a vida das pessoas. E obras, às vezes, muito curtas, como os contos de Kafka, Uma Colônia Penal, por exemplo, O Veredito. Obras mais expressivas, A Montanha Mágica do Mann, tudo isso vai lhe dando uma estrutura maior para você enfrentar. Sempre haverá o livro difícil. Como eu já escrevi, tentei ler 2 vezes Finnegan's Wake em inglês. As 2 vezes eu desisti. A meu favor, na segunda vez fui mais longe. Mas eu disse assim, não é hora, eu preciso melhorar como leitor
para isso. Naquela época eu disse, não entendi Finnegan's Wake e tenho um pouco de medo de quem tenha entendido. A mesma coisa aconteceu com Ulisses? Não, Ulisses foi uma leitura que me seduziu. Eu li primeiro a tradução do Antônio Weiss, depois eu li que havia questões importantes naquela tradução que podiam ser debatidas, então decidi ler em inglês, mas o Ulisses não é um livro desafiador na linguagem, é um livro desafiador na perspectiva subjetiva do passeio de um sujeito. Muito bem. Infelizmente, Leandro Carnal, nosso tempo está se esgotando e acho que a gente poderia pensar em fazer uma minissérie de tão rico é a conversa com você. Só me resta agradecer muito a sua presença aqui na nossa sala de visitas e espero que aqueles que nos ouvem e veem também tenham gostado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Pedro. Obrigado você. Obrigado. Valeu.